Na primeira. Boa tarde, Curitiba. Boa tarde, região metropolitana. Boa tarde, Litoral Sul e principalmente Trajano Reis, centro histórico, que tem feito muita festa nesses últimos dias. O programa de hoje, Trajano pela Paz, para você que está sintonizado na Rádio Cultura de Curitiba, AM 930, a mais livre de todas. No programa de hoje nós discutimos o debate que está nas ruas. O debate que teve audiência pública na Assembleia Legislativa nesses últimos dias, na segunda-feira desta semana. O debate é Celepar, a venda da Celepar. Para falar do tema, o nosso convidado, Josué Trapp Martins. E online estará conosco Dorival Assis Júnior, também nos ajudando a informar melhor você sobre o que está acontecendo com essa empresa, que é uma empresa que nós colocamos assim, inclusive na nossa chamada, a venda da inteligência do Paraná. Foi uma provocaçãozinha, né? Bem sutil, né? Deixa eu apresentar aqui, Josué. Boa tarde. Boa tarde, Jussara. Boa tarde a todos os ouvintes dessa rádio, quem também nos assiste pelo YouTube. Bem, a gente está nesses últimos dias aí com, na verdade, num período já, né? Vendo o nome da Celepar aí em destaque, no Paraná principalmente. E tivemos alguns acontecimentos, principalmente nessa semana, né? Tivemos uma audiência pública na Alep, né? na Assembleia Legislativa do Paraná, e na próxima semana também teremos uma nova audiência pública na Câmara Federal. Sim. Então, a ideia é discutir os riscos, principalmente dessa privatização, dessa tentativa de privatização pelo governo, e esclarecer um pouquinho para a população em geral aí o que a Celepar trata, o que a Celepar cuida, o que a Celepar faz no governo. A população fica curiosa em saber o que são os dados, né? Porque o que representam esses dados, o que representa essa empresa. Eu queria que você contasse a história da Celepar, como ela nasce e o que representam esses dados sigilosos, pessoais, intransferíveis aí. Espero eu. Perfeito. A Celepar, ela já é uma senhora, digamos assim, né? Ela foi criada em 1964, então ela já tem uma longa história, tem 61 anos, vai completar 61 anos de existência agora em novembro, e ela foi criada inicialmente no governo para tratar da folha de pagamento do Estado. Inicialmente era essa a ideia da Celepar. E ela se tornou, digamos, o cérebro eletrônico do Estado, né? Então, e esse que foi até o nome criativo no início, né? Cérebro Eletrônico do Paraná, por isso o nome Celepar. E depois de um tempo ela se transformou na Companhia de Informática do Paraná. Então, a Celepar, hoje, esses dados, né, que você se refere, são todas as informações da população. Né? Então, a gente tem informações da Secretaria de Educação, por exemplo, das escolas, né, das escolas estaduais. A gente tem da Secretaria de Saúde, que são informações da parte dos hospitais, também dos hemobancos, doações de sangue. Temos várias informações em relação aos dados fazendários, né, que são os dados de impostos do Estado, de arrecadação, de IPVA, dados do fisco e, claro, que toda a estrutura, digamos, do Estado, que é a parte central também, né, que é a parte do planejamento, a parte de licitações e por aí vai. Eu tenho uma curiosidade muito grande, porque assim, os meus dados estão lá, os dados de toda a população. Mas se existe um problema jurídico, digamos, a gente discute muito a questão nas pautas nossas a respeito de mulheres, tem vários coletivos feministas que participam, tem a questão de violência doméstica, tem a questão de você ter que proteger uma mãe, uma criança em situações de abusos. Esse sigilo, ele passa a deixar de existir. Ele é de domínio público. Sim. Ou ele é só da empresa? Assim, na verdade, o Estado ele tem uma estrutura, né, tem as secretarias e os dados eles ficam dentro de um data center na Celepar, as informações ficam ali. Claro que a secretaria tem seus sistemas, né, mas
isso tudo fica dentro da Celepar, onde é tratado pela equipe, operado pela equipe. Então, desde o momento que o dado entra no sistema, que é coletado, todas essas informações ficam, digamos, de certa posse da Celepar, né? Ela que faz esse tratamento, a cópia, a transferência, a atuação em cima dos bancos de dados, né? A gente tem, você citando aí da parte da mulher, né? A gente tem esses dados da mulher, da criança e do adolescente, todos os dados de segurança pública, dados de informações de investigações policiais, dados da parte de armamento, enfim, todos os dados hoje concentrados dessas secretarias. E hoje, quando a gente tem, por exemplo, uma questão judicial, né, uma prisão, toda essa tramitação ela é feita dentro do Estado pelo sistema. Nada se trafega mais por papel. Então a Celepar ela foi muito responsável durante esses 60 anos por fazer essa integração dos sistemas. Então hoje como que a gente faz para separar um sistema, como você citou, de violência da mulher com o sistema de segurança pública, né? Por mais que estejam em secretarias diferentes, são sistemas que convergem, né? Porque às vezes o agressor... Isso. E a saúde também. A saúde está dentro dessa questão também. Perfeito. E assim, tem coisas até mais simples. Se você for pensar, o próprio Detran. O teu veículo que está registrado, que pode causar um acidente, ele está dentro da Celepar. E aí você vai saber quem é a pessoa que estava dirigindo o veículo, onde ela mora, enfim, onde é que ela trafegou, que radar que ela passou. Então, todas essas informações a gente tem hoje dentro da Celepar. Você sabe dizer qual é a população do Paraná hoje? 11 milhões, é isso? E quantos funcionários tem a Celepar? A Celepar tem aproximadamente 1.000 funcionários hoje. Esses 1.000 funcionários que administram todos esses sistemas, judicial, Sim. licitações, Sim. Trânsito, educação, saúde, o sistema de abastecimento da alimentação dentro do Estado, Sim. o que sai, o que entra dentro do Estado. Isso. Até você citou na saúde, por exemplo, a parte de equipamentos da saúde, né? O que chega para os hospitais, o que sai, bolsas de sangue, tudo isso é administrado hoje dentro da Celepar. E aí na parte de segurança pública, a gente tem todas as polícias, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, né? IML e por aí vai, né? Então são alguns exemplos, né? Como eu falei, a quantidade de dados e informações, né? Acho que fica mais fácil até a gente falar informações da população, estão todas guardadas nesses servidores, né? Quando nós falamos que a Celepar é a inteligência do Paraná, não é um exagero. Não, nem um pouco, né? E muitas pessoas comparam, como falei, até pelo nome que foi criado, o que seria o cérebro do Paraná. E hoje, eu acho que é um pouco difícil das pessoas entenderem o que é Celepar, porque nós somos diferentes, por exemplo, de uma companhia que foi privatizada, que é o exemplo da Copel, né? A Copel atendia a população final. Nós atendemos o cerne do Estado, a gente atende o centro que reflete na população, né? Mas a população, ela repassa para a secretaria que entra para dentro do Estado, é internalizado através da Celepar. Então, as pessoas, muitas vezes até, a gente tem um jargão, né, que as pessoas confundem a Celepar com a Sanepar, né? E a gente não cuida de água, né? A gente não vende para a população. Então, às vezes as pessoas pensam, não, mas é a internet, são dados, como se fosse a antiga Copel Telecom. Não, a gente não trata da parte de link ou de acesso à internet para a população. A gente provê tudo isso para dentro das secretarias e dos órgãos do governo. Então, a gente é o centro disso. Então, por isso, essa informação que você fala da inteligência, da centralização, está perfeita. Eu quero agradecer você ter vindo e quero agradecer também a audiência pública. A população não imagina quanto essa audiência pública adiantou o processo. Eu queria que você contasse um pouquinho do que foi a audiência pública também e o que representa para os funcionários da Celepar. Perfeito. Eu acho que uma coisa bem importante da gente deixar claro, assim, é claro que a gente está na luta, está brigando para não privatizar a empresa, mas muito mais do que somente a Celepar, eu acho que o interesse é do Paraná. Até um ponto que eu coloquei na audiência pública é que os governantes vêm e vão, porém o Estado fica.
Então, assim, esse governo que está tentando privatizar a empresa vai acabar ano que vem. Vem um novo governo, seja da mesma equipe ou seja de equipe diferente. Mas é um novo governo, vão ter novas pessoas, novos secretários. E o que importa para nós é essa continuidade. E a Celepar, ela fez essa continuidade durante esses 60 anos, que eu acho que foi muito bem embasada e debatida nessa audiência pública, né? A gente teve pessoas... É uma das empresas de maior credibilidade da América Latina. Olha, semana passada eu estive conversando com uma pessoa de um blog de outro local, né? E ele trabalhou na empresa pública de tecnologia de Belo Horizonte. E ele falou, olha, quando eu fui conhecer a Celepar é uma referência, no mínimo, para todo o país. Nós temos uma participação especial hoje, que é o Dr. Dorival Assi Júnior. Será que ele já está online? Você pode colocar nosso sonoplasta. Boa tarde, Diogo. Obrigada pelo apoio. Esse doutor Dorival, que representa a ação, porque acho que a gente tem que falar disso, né? Quem que representa a ação do governo a favor da Celepar, né? Precisamos solicitar que ele ligue o microfone. Aguardamos ele ligar o microfone. Sim. Boa tarde, doutor Dorival. Está nos escutando bem? Seu microfone está desligado. Vamos ver se dá certo agora. Continuamos com... o áudio não saiu ainda. Você pode falar com ele... Fala com ele por WhatsApp e nós continuamos conversando aqui sobre a audiência pública e já retornamos com o doutor Dorival online conosco. Bem, posso continuar da audiência? Sim, da audiência pública. Isso, eu acho que a audiência ela foi legal para, assim, abrir, né, um pouco os olhos da população, envolver mais entes, né? A gente teve a presença, por exemplo, como representante, né, do reitor da Universidade Federal, que foi o professor Castilho. A gente teve entidades sindicais que estiveram presentes, a gente teve vários advogados presentes na mesa, assim como a presença dos deputados, né? Então foi bem interessante porque cada um trouxe a sua visão. Tivemos também uma interação com a plateia, né? A gente teve pessoas... Estava lotada a audiência pública. Realmente a população tomou grande interesse, o volume foi muito grande do interesse e a curiosidade de entender mais, né? Sim, perfeito. E aí também essas pessoas que participaram, elas trouxeram essa ideia, né? A gente teve uma pessoa que trabalhou numa secretaria, não sei se você lembra no dia da audiência, né, que ela trouxe uma pergunta, na verdade, uma vivência dela dentro da própria Secretaria da Mulher, né, que ela citou de imagens, de relatos que tem dentro dos servidores aí da Celepar, dentro a essas informações que hoje estão concentradas dentro do nosso data center. Né? Tá certinho agora. Ele está online? Doutor Dorival está nos escutando? Estamos aqui no estúdio. Oi. Olá, boa tarde, doutor Dorival. Boa tarde, me ouvem agora? Sim, deixa eu apresentar você, acima de tudo, que além de estar aqui nos dando essa atenção, ele é mestre em Direito pela UEL, especialista de Direito do Estado da UEL, e hoje é o membro da Instituição Paranaense de Direito Eleitoral, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral Político, ABRADEP. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por nos dar a atenção devida e informar a população quais são as ações que a população deve saber. Boa tarde, Jussara, boa tarde, François, boa tarde aos ouvintes da Rádio Cultura, é um prazer estar aqui hoje com vocês e com certeza a audiência precisa ter que chegue a ela esse conhecimento sobre as medidas que estão sendo adotadas. Como o João Sué já pontuou, a Celepar é um braço estratégico do Estado, não só do Paraná, mas também do governo federal. Então, nós precisamos, de fato, debater muito o que está sendo feito, esse processo de privatização que vai afetar a vida de todas as pessoas e de todos os paranaenses.
Com relação às medidas que estão sendo adotadas, até o momento, nós promovemos uma ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, alegando a inconstitucionalidade de alguns pontos da Celepar, que foi promovida no estado do Paraná e que está em trâmite. Mas ainda será proposta, ainda provavelmente dentro do mês de setembro, uma nova ADI que vai ser proposta no Supremo Tribunal Federal, pelo Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores e pelo PSOL. Então, em conjunto, os dois partidos irão promover essa ação no STF. Nós estamos trabalhando no texto final. Ele deve ficar pronto até no mais tardar na semana que vem. E essa ação vai ser proposta, mas além disso a gente já propôs outras ações, como mandados de segurança, discutindo questões pontuais relativas à audiência pública que foi promovida pelo Estado do Paraná, que deveria ser um momento de discussão, de debate, de fomento de ideias e, de fato, construção de um caminho mais viável para que houvesse talvez a desestatização de parte. É claro que nós não queremos que não haja desestatização de nada, né? Mas não houve nem a construção de um caminho alternativo. Então, o que foi abordado na audiência pelo secretário de Inovação, o Alex Canziani, foi de que está definido que a Celepar será privatizada e que eles querem levá-la para leilão até o final do ano. Então, agora para o último trimestre de 2025, nós teríamos esse leilão. Nós temos prazos para informar a população, porque não foi escutada a população, não houve uma escuta da opinião do cidadão, da cidadã, do eleitor, da eleitora, do paranaense, da paranaense. Eu me refiro assim, existe essa possibilidade de ainda existir uma escuta ou não há mais tempo? Olha, existe a possibilidade, porque não existe a obrigação dela ocorrer nesse ano. O que nós vemos é que o Estado do Paraná não quer ouvir a população. Se houvesse um interesse, poderia ser promovida uma consulta pública. Ano que vem nós teremos a eleição. Essa consulta poderia chegar a todos no Estado do Paraná e ser ouvido se de fato a população prefere que esses dados, que os seus dados fiquem nas mãos de servidores estáveis, empregados públicos, na verdade, né, que estão ali na Celepar e que têm estabilidade com isso, conseguem garantir uma certa proteção a esses dados, ou se querem que seus dados vão para a iniciativa privada. Na Celepar, eu sempre comento que existem 3 pontos que, para mim, são essenciais. O primeiro ponto é a infraestrutura, como o João Sué destacou. A Celepar ela tem um data center de última geração, que é um data center talvez um dos melhores do Brasil e da América Latina. E lá ficam armazenados todos os dados desses paranaenses. Então, a gente tem dados de segurança pública, dados de saúde, dados de fiscais. Então, você tem ali uma série de informações que são muito valiosas para a iniciativa privada. E um terceiro ponto ainda são os contratos. Os contratos que a Celepar tem e que, da forma que está sendo feita essa privatização, estão sendo levados para a iniciativa privada. E essa empresa que vai ser constituída a partir dessa privatização da Celepar, ela vai ficar responsável por todos esses contratos que já estão na Celepar hoje, né? Então, o que está vendo ali, o que vai haver, na verdade, é uma contratação por dispensa de licitação ou por inexigibilidade, que está furando uma regra constitucional, que é a regra das licitações, né? Então, quando o poder público ele vai contratar, ele obrigatoriamente tem que levar essa discussão, essa contratação para conhecimento da sociedade, para que todos os interessados tragam suas ofertas e ela contrate pelo menor valor possível. Com essa desestatização, o que vai haver é que essa empresa que vai ser formada, ela vai automaticamente estar sendo contratada pelos próximos 10 anos para prestar serviço para os governos do Estado do Paraná. Porque a lei que promove a desestatização, no seu artigo 2º, ela vai dizer que esses data centers ficarão
operando com os dados dos cidadãos paranaenses pelos próximos 10 anos. Então, a gente tem 10 anos de contratos sem licitação que vão ser fomentados a partir dessa lei. O que mais preocupa é que não foi feito um planejamento e nem foi feita uma discussão com a população. E a outra questão é que nós temos uma empresa que é líder no seu meio, é uma das maiores da América Latina, e não há necessidade de vendê-la porque ela não dá prejuízo. Essa é uma pergunta que eu me faço, eu acredito que todo mundo se faça, como população paranaense. Se a empresa não dá prejuízo, por que vendê-la? Perfeito. Na verdade, é uma pergunta um tanto quanto difícil de ser respondida, né? Porque até o momento a gente não vê nenhum indicativo do porquê ser feita essa venda. A empresa ela é lucrativa, ela tem contratos muito bons e o que se diz é que essa privatização vai ocorrer para que a empresa ganhe competitividade. Mas no momento a gente não vê que, pelo não menos vê pelo lógica. que a gente conversa, exato. E não tem um motivo, assim, a empresa não está deixando de ser contratada, a empresa não está sem contratos, a empresa não está sem lucratividade. Pelo contrário, a empresa tem ganhado lucratividade nos últimos anos. E cada vez mais, os serviços de tecnologia são cada vez mais essenciais para a autonomia do Estado. Inclusive, o governo brasileiro tem feito medidas provisórias e, através de lei também, incentivado a instalação de data centers no Brasil, para justamente ter uma competitividade dentro do cenário internacional nas questões que envolvem tecnologia. E aí talvez o João Sué possa até trazer dados mais específicos e que contribuam mais ainda para o nosso debate. A minha pergunta, doutor Dorival, é qual é a ação que a população pode ter nesse momento para evitar esse prejuízo ao Paraná? No momento, já estão sendo avaliadas ações populares, ações que vão ser feitas pelo Partido dos Trabalhadores, que é o partido que eu advogo, Partido dos Trabalhadores do Paraná. Mas, por um outro lado, a população, o que ela pode fazer é se articular. Na verdade, ela tem que se organizar, porque a sociedade organizada é quem, de fato, pode oferecer resistência para esse tipo de situação. É claro que ações poderão ser promovidas por qualquer cidadão, porque uma ação popular pode ser promovida por qualquer pessoa, que esteja no gozo dos direitos políticos, e pode ser feito em qualquer lugar do Estado. Então, tudo isso pode ser feito em ações judicialmente, seria isso. Mas o que mais nos importa nesse momento são ações políticas mesmo, ações de deslocamento, de demonstração de apoio aos servidores que estão batalhando já há um bom tempo pela manutenção desse serviço público de qualidade no estado do Paraná, que é um serviço público essencial e que talvez poucos estados tenham companhias com tanta competência como a Celepar. Então, na verdade, nesse momento é mais organização e demonstração de apoio, porque nenhum governo vai privatizar algo que vai gerar um descrédito muito grande para ele frente à sociedade. Uma das coisas que a gente fica esperando esse processo ele é gerado até o STF e o STF pode segurar o processo? Pode impedir a venda da Celepar? Pode. Nosso pleito é justamente isso. A gente vai distribuir essa ação. Essa ação ela vai ter como um dos pedidos uma medida cautelar, que é uma medida de suspensão imediata de qualquer ato que vá no sentido da venda ou da venda parcial da empresa. E, ao final, o STF pode declarar, olha, a Lei 22.188, que é a lei que autoriza a privatização, ela é inconstitucional. Ela é inconstitucional totalmente ou parcialmente. Ele vai poder definir isso depois lá no final. Então, ele vai poder definir que é inconstitucional o artigo 1º, que é o que a gente pleiteia, que é o artigo que diz e que autoriza
a venda da Celepar, e ela autoriza a venda da Celepar como um todo. Então, quando ele fala que vai ser vendido, ele não fala que vai ser vendido uma parte da Celepar, ele não fala que vai ser vendido qual parte da Celepar, e ele não trata o que vai ser feito com os dados da Celepar. Então, a gente está pensando aí numa empresa que ela tem a guarda de dados de cidadãos de todo o estado do Paraná. Mas esses dados não são dessa empresa. Essa empresa ela tem dados, ela armazena dados que são de pessoas que estão em todo o estado. E essas pessoas, elas não foram consultadas se elas desejam que os seus dados sejam destinados para iniciativa privada e o que elas querem que aconteça com esses dados. Porque, inclusive, eles poderiam pedir que esses dados fossem excluídos. E aí a gente tem um problema muito grave, que é um problema de princípio. Quando a gente tem uma empresa privada que coleta dados de pessoas, essa pessoa vai e ela dá os seus dados para essa empresa de uma forma consensual. Então, ela quer dar esses dados. Agora, no caso da Celepar, a gente tem pessoas que vão ser atendidas pelo poder público, que precisam de um atendimento hospitalar, um atendimento, muitas vezes, que é até obrigatório, como um atendimento no Detran, por exemplo, que é para tirar uma habilitação, que ela precisa para poder dirigir um veículo automotor, e para isso ela tem seus dados coletados. E agora o Estado quer fornecer esses dados para uma empresa privada que não teve o consentimento daquela pessoa para ter seus dados armazenados. Então a gente tem esse problema, que é um problema muito grave. E aí a gente vai pedir para que o STF declare essa lei inconstitucional, dizendo que não pode ser privatizado da forma que está ocorrendo, porque a empresa não tem uma divisão desses dados, uma divisão do que são dados públicos, dados de segurança pública e que são dados que são passíveis, que poderiam, em tese, ser passíveis de privatização, desde que houvesse o consentimento, mas tudo isso vai ser levado para o STF, que vai analisar e vai dizer para a gente se, de fato, tem essa possibilidade e se ou não tem essa possibilidade. Doutor Dorival, muito obrigada pela sua atenção. Deixa eu ler para você uma das mensagens que está aqui. Boa tarde. É um enorme contrassenso. Enquanto o mundo discute soberania de dados, o Paraná considera privatizar a Celepar. Isso não é apenas um risco de segurança, mas um ataque aos direitos humanos. Eu quero agradecer o Diogo Guerro, que enviou essa mensagem e participa conosco. Quem está assistindo pelo YouTube, por favor, nos fortaleça. Deixe seu link, deixe seu like. Like, não é link, né? Eu troquei as palavras, gente, perdão. Estou acostumando aqui. Mas, Dorival, muito obrigada pela sua atenção. Nós vamos lhe procurar novamente para ter maiores esclarecimentos sempre que necessário. Você quer deixar uma mensagem de esclarecimento à população do Paraná? Por favor, fique à vontade, doutor Dorival. Bom, Sara, eu que agradeço pelo convite, e o João Sué também, que sempre é um parceiro de todas as horas aí quando o assunto é Celepar. E a mensagem que eu gostaria de deixar, na verdade, é que a população se atente, porque é a população que pode se organizar e pode, de fato, se proteger contra os avanços do Estado. E, neste caso, como destacou o Diogo, não me lembro agora, e como ele destacou, dados são uma questão de soberania. Então, a gente tem que lembrar que a Celepar surge para prestar serviços essenciais ao Estado, serviços que estão na finalidade do Estado, não serviços tangenciais. Então, não é algo que possa ser simplesmente levado para a iniciativa privada sem que isso cause graves danos para a população. Então, Diogo, você tem toda a razão e seria muito bom que todos tivessem essa análise crítica e pudessem, de fato, auxiliar tanto os servidores, mas não só os servidores, porque aqui a luta não é só uma luta por trabalho, uma luta por emprego, mas é uma luta que vai além, uma luta que vai envolver todos os cidadãos paranaenses e que discute, de fato, a soberania do nosso país. Então, muito obrigado, Jussara, pela atenção e eu estou à disposição sempre que precisarem.
Eu que agradeço em nome de toda a Rádio Cultura de Curitiba. Muito obrigada, doutor Dorival. Nós voltamos ao intervalo, não é, Diogo? E temos um intervalinho e já retornamos a informar melhor você, sempre aqui pela Rádio Cultura de Curitiba, programa Trajano pela Paz, Arte e Cultura de Paz. Sempre sexta-feira, 16 horas. Você está ouvindo o programa Trajano pela Paz. Detran em trânsito sem graça. Vocês conhecem o motorista podcast? Fala demais no celular e dirige de menos. Uma hora você sai do ar. E tem o motociclista mão dupla. Com uma mão pilota e com a outra digita no GPS. Ó, errar no trânsito não tem volta. Celular no trânsito não tem graça. O risco de acidentes aumenta em até 400%. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Detran Paraná, terra de gente que trabalha. Ô, Chico, segura a escada aí que eu vou pintar aqui bem pertinho desse fio de luz. Cuidado, esse fio tá ligado, hein? Calma, que o Zap tá pitando aqui e é a patroa. Vai mexer no celular perto da rede elétrica. Se a sua noiva quer você de volta, é melhor você descer daí, homem. Rapaz, você sabe que você tem razão? Com a vida não se brinca, parceiro. Aliás, vai ser padrinho do meu casamento, hein? Convite aceito. Pintura e manutenção perto da rede elétrica exigem atenção. Evite acidentes e proteja a vida. Copel, pura energia. Você está sintonizado na Rádio Cultura de Curitiba. A rádio que conecta você ao melhor da cultura e da informação. Rádio Cultura. A cultura fazendo arte. De Batalha de Rima à Crise do Clima. Café que se dane, a sua revista especialista em generalidades. Toda terça, toda quinta, das 14 às 15 horas, aqui na sua Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas. Tranquilidade é Copel no WhatsApp. Facilidade usar o Pix pra pagar. Tem no site e no app o que você precisar. A Copel cabe no seu celular. Tá no site, tá no zap, tá na palma da mão. Tá no site, tá no zap, tá na palma da mão. A gente trabalha para poupar seu tempo e a sua energia. Use copel.com, aplicativo ou WhatsApp da Copel para agilizar o seu dia a dia. Copel, pura energia. Seu trabalho tem valor e a APP Sindicato está na luta para garantir o seu reconhecimento. A campanha Meu Trabalho Tem Valor exige do governador equiparação salarial para professores e funcionários, isenção do desconto previdenciário até o teto do INSS para aposentados e aposentadas. Chega de injustiça. Queremos melhores condições de trabalho. Lutamos por piso salarial justo, cumprimento da hora-atividade, database, promoções e progressões. Não há privatização das escolas. Fim das escolas cívico-militares. Meu trabalho tem valor. APP Sindicato em Defesa da Educação Pública. 4h36. Você está ouvindo o programa Trajano pela Paz. Boa tarde. Você que está sintonizado na Rádio Cultura de Curitiba, AM 930, esse é o programa Trajano pela Paz. Sempre às sextas-feiras, 16 horas. No programa de hoje, nós falamos especialmente da questão da Celepar, a vinda da inteligência do Paraná. Está conosco João Sué, falando sobre a Celepar. Tivemos no bloco anterior uma participação especial do Dr. Dorival Assi Júnior, que nos dá esclarecimentos sobre como estão as ações, como pode se proteger a Celepar. Nesse momento, eu solicito ao nosso sonoplasta, querido Diogo, por favor, tem uma mensagem da deputada federal Carol D'Artora, falando do Congresso Nacional e dos efeitos que tiveram essa semana. Grandes efeitos. Olá, aqui é a deputada Carol D'Artora e eu quero fazer um alerta muito sério sobre a PEC que está em debate. Ela não protege a democracia, muito pelo contrário. Ela favorece a impunidade e coloca em risco direitos fundamentais que foram conquistados com muita luta no Brasil. O papel do legislativo não é criar barreiras para a justiça. Nosso papel é garantir que a democracia funcione plenamente, que haja transparência e que a população tenha confiança nas instituições.
Por isso, precisamos lembrar que qualquer mudança na Constituição, ainda mais quando se trata de garantias fundamentais, exige participação da sociedade civil, isso exige debate público, exige transparência. Isso não pode ser feito às pressas e a portas fechadas. Então, eu quero reafirmar que nós, deputadas e deputados, temos um dever com o povo brasileiro. O mandato que ocupamos não existe para nos dar privilégios, muito menos para nos proteger de responder pelos nossos atos. O mandato existe para servir a população, não para escapar da responsabilidade. É hora de dizer em alto e bom som: democracia se fortalece com justiça, com responsabilidade e com a sociedade civil atenta e participativa. A deputada Carol D'Artora está falando do fato que ocorreu na calada da noite. 311 deputados votaram contra o povo e a favor dos golpistas. E isso ficou chamado da PEC da blindagem. Depois teve até uma outra adicional chamada PEC da bandidagem. É disso que ela está falando, e é por essa razão que, nesse domingo, estão todos convocados aí para a rua a partir das 14 horas. Em Curitiba, 14 horas na Boca Maldita. O país inteiro está se reunindo para registrar o seu repúdio, a sua indignação e solicitar que esse procedimento seja revertido. Bem, em seguida vamos escutar uma nota, uma mensagem da vereadora Georgia Prats. Salve, salve, licença para chegar. Aqui é a vereadora Georgia Prats e eu quero pensar com vocês sobre questões muito importantes que estão acontecendo. Nos últimos dias, vimos em Curitiba mais uma tentativa da extrema-direita de transformar a política em palanque de ódio, inclusive dentro da nossa Universidade Federal do Paraná. E essa postura não é isolada. Ela faz parte de um movimento nacional de ataques ao pensamento crítico, perseguição a estudantes e professores e o uso da educação como um campo de guerra ideológico. E enquanto isso, em Brasília, a chamada PEC da blindagem foi aprovada na Câmara e segue para o Senado depois que os deputados restabeleceram o voto secreto para autorizar processos contra parlamentares. É um retrocesso grave, porque aumenta a impunidade de quem tem mandato. E, ao mesmo tempo, a Câmara aprovou urgência para projetos que anistia envolvidos nos ataques golpistas do 8 de janeiro. Um verdadeiro absurdo, porque significa acelerar a tramitação de uma proposta que tenta apagar crimes cometidos contra a democracia. E aqui no Paraná, ainda temos uma outra luta urgente, a tentativa de privatizar a Celepar, que é uma empresa pública estratégica que cuida de dados e sistemas do Estado. A Celepar foi criada para servir ao povo paranaense e não para virar um negócio privado. Privatizar a Celepar é abrir mão da soberania digital e da segurança das nossas informações. Por isso, nesse domingo, é fundamental estarmos juntos nas ruas em uma manifestação pacífica. Vamos mostrar a força do povo contra os privilégios, contra a política do ódio e contra a venda do que é público. Só a mobilização popular pode barrar retrocessos e garantir que a democracia seja de fato para todo mundo. Então, conto com vocês, nos vemos nesse domingo. Abraço. Um abraço à vereadora Georgia Prats, um abraço à deputada federal Carol D'Artora, que sempre nos atendem, sempre enviam suas mensagens. Eu quero agradecer o João Sué, que está aqui comigo no estúdio, mas nós vamos pedir um intervalinho e já retornamos. É isso, né? Quando um pedestre é atropelado a 60 km por hora, a chance do acidente ser fatal é de 98%. Mas se o motorista reduz a velocidade para 40 por hora, essa chance passa a ser de 30%. Tá vendo como apenas 20 km por hora já fazem toda a diferença? Dar aquela tiradinha do pé do acelerador e andar um pouco abaixo do limite muda tudo. Semana Nacional de Trânsito. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Detran e Governo do Paraná. Terra de gente que trabalha e cuida. Todo empresário quer reduzir custos, não é? E sabe o jeito mais fácil? Se a sua empresa gasta mais de 5 mil por mês na conta de luz e faz parte do grupo A de consumo, como a minha, fale com a Copel para economizar até 35% e colocar energia no que importa, nos resultados. Ligue 41-3310-5800, chame no WhatsApp ou acesse copelmercadolivre.com. Copel, energia de sobra para acelerar o seu negócio.
Olá, amigos ouvintes, eu sou a Vita Rigamonte do programa Bioma Brasil Expedições, um programa que percorre o país derrubando fronteiras, tocando no cerne da questão ambiental. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 13 horas, aqui na AM 930, a Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas. As árvores nativas do Paraná têm a preservação garantida em áreas verdes mantidas pela Copel. 34 espécies da nossa flora, classificadas como vulneráveis, são protegidas nas matas ao longo dos reservatórios das usinas hidrelétricas. Gerar energia limpa e renovável, cuidar do meio ambiente e do bem-estar das pessoas é parte do nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável. Copel, pura energia. Seu trabalho tem valor e a APP Sindicato está na luta para garantir o seu reconhecimento. A campanha Meu Trabalho Tem Valor exige do governador equiparação salarial para professores e funcionários, isenção do desconto previdenciário até o teto do INSS para aposentados e aposentadas. Chega de injustiça. Queremos melhores condições de trabalho. Lutamos por piso salarial justo, cumprimento da hora-atividade, database, promoções e progressões. Não há privatização das escolas. Fim das escolas cívico-militares. Meu trabalho tem valor. A APP Sindicato em Defesa da Educação Pública. 4h44. Você está ouvindo o programa Trajano pela Paz. Boa tarde. Você que está acompanhando, sintonizado na Rádio Cultura de Curitiba, AM 930, a mais livre de todas. Você deve estar acompanhando a nossa programação Trajano pela Paz, Arte e Cultura de Paz. Na programação de hoje, estamos discutindo, estamos falando sobre a venda da Celepar, que provavelmente não vai acontecer, porque ela teve aí um impedimento, e tivemos a participação do Dr. Dorival Assis Júnior. Muito obrigado, Dr. Dorival, que muito esclareceu a questão jurídica e os embargos que isso acontece em trâmite estadual e federal. Explicou que a empresa é de interesse federal por ser de soberania nacional. E depois tivemos ainda a intervenção e a mensagem da deputada Carol D'Artora, indignada com os últimos procedimentos do Congresso, e a fala da vereadora Georgia Prats. Eu queria que você comentasse, João Sué, sobre essas três falas, se elas somam dentro do raciocínio do Salve Seus Dados Paraná, Celepar pública, Celepar é nossa. Perfeito. Primeiro, gostaria de agradecer inicialmente a fala do Dr. Dorival, né, a participação dele. O Dr. Dorival, como foi colocado, ele está com as nossas ações na parte jurídica, e depois agradecer, né, a fala da deputada Carol D'Artora e da vereadora Georgia. É claro que são extremamente importantes, e eu acho que, assim, pegando um ponto de cada um, né, o Dr. Dorival trouxe toda essa análise jurídica, né. O que a Carol falou, eu acredito que o que vai muito, principalmente esse ponto que ela falou, o mandato está aqui para servir. O mandato dela está lá para servir. Assim como nós, como servidores públicos da Celepar, estamos para servir a população, né? A gente é chamado de guardião dos dados do Estado, né? Nós estamos servindo a população. Nós temos a fé pública, nós fizemos concurso, nós cuidamos dos dados do Paraná. Então, como eu falei, acima do nosso emprego, o interesse é o Estado do Paraná. São os dados da população, prestar o melhor serviço. A Celepar, ela não tem essa necessidade de ser uma empresa que vise lucro. Ela tem que prestar o serviço que é um serviço meio. Ela tem uma veia política, né, de prestação de serviço, seja a prestação de serviço de saúde, seja a prestação de serviço da segurança pública, da educação, ou mesmo, como você falou, da guarda de informações de licitações, da parte de logística do Estado, né, onde a gente tem até mesmo o Porto de Paranaguá, a gente tem estradas, a gente tem viadutos, tudo isso está registrado dentro da Celepar, né? Então, essa é a nossa necessidade. E como a vereadora Georgia falou, a Celepar é um patrimônio do Estado.
Então, como que nós vamos abrir mão do patrimônio do Estado e entregar para uma iniciativa privada, onde ela vai fazer o quê? Provavelmente explorar os nossos dados, explorar as informações, porque qual é o valor que a Celepar tem? Hoje a gente tem um prédio com um data center, claro que é extremamente seguro, como foi citado pelo Dr. Dorival, foi construído em 2010 aproximadamente, e é um dos mais seguros da América Latina. Ele tem uma questão de segurança que é altíssima. Então, para que a gente vai entregar isso para a iniciativa privada? E o Estado vai ter que, por exemplo, querer separar os dados de saúde e ter que construir um outro data center. Imagina o custo que isso vai ter para o Estado. E a fragilidade da população perante essa questão. Isso me preocupa muito mais, porque nós ficamos reféns de uma empresa, provavelmente uma empresa internacional. A gente não pode dizer o nome, porque não tem certeza, mas parece que é uma empresa internacional de grande porte, uma big tech que tem interesse nessa instituição. Nossas fronteiras estão todas vulneráveis a partir daí. Né? A questão de fronteiras, a questão de contratos internacionais, a questão de construção civil e licitação pública, né? Até mesmo o boletim das notas das crianças no final do ano. Né? Ou mesmo uma questão que é muito delicada, que é o seguro de vida ou mesmo o convênio de saúde. A partir do momento que uma empresa particular tenha esses dados, ela passa a ser mais seletiva. Ela não vai cuidar da saúde, nem vai cuidar de aposentadoria, nem vai dar os mesmos privilégios a todos. Ela será seletiva? Estou equivocada? Não, perfeito. E veja bem, com as informações que você tem, por exemplo, você citou as informações de saúde. Você já imaginou se essas informações de saúde da população caem na mão de um plano de saúde? Aí, quando você vai fazer o teu plano de saúde, eles já vão saber quais as doenças pré-existentes que você tem e qual o valor que eles deveriam cobrar de você por ter essas doenças pré-existentes, né? Então, são informações extremamente valiosas. E isso que você colocou do perigo, né, do cruzamento de dados, então, por exemplo, você tem uma investigação policial, onde você tem quem foi o policial que prendeu, quem foi o juiz que julgou, e você pode cruzar essas informações com informações dos veículos que ele tem, da onde ele mora, aonde os filhos estudam, aonde a esposa trabalha e por aí vai. E também a gente tem essas informações das empresas. Então você imagina uma empresa que tem a informação de todas as outras empresas do Paraná. Isso é um monopólio extremo, né? Isso a gente é um perigo. Falando dos dados, né? Então, não, falando só do perigo. Então. É um perigo porque deixa o estado do Paraná vulnerável aos interesses internacionais e aos interesses milionários. Ou seja, a população mesmo não ganha nada com essa venda. Absolutamente nada. Só perde. Com certeza. E outra, você colocou do interesse de uma empresa internacional. E se a gente tiver o interesse do PCC? Né? Ou de uma armação, né? de uma organização criminosa. Então você já imaginou o quanto que isso pode cair sabendo, como eu falei, sabendo aonde teu carro passa, em qual radar você ganhou a multa, aonde que você deixou ele estacionado, ou aonde você mora. Né? Então, essas informações, elas são extremamente relevantes para a segurança nacional e por isso que a gente defende o lance da soberania. Isso são informações que não podem estar no exterior, até porque a gente nem sabe a legislação, né, de uma empresa que ganhar pode ter uma legislação diferente da nossa aqui do Brasil e também não podemos deixar cair na mão de um crime organizado. Minha avó falava uma coisa muito séria: nós não vamos nos entregar para o Paraguai, gente. Seja lá qual for a luta, nós não vamos nos entregar para o Paraguai. É uma luta constante. Você defender soberania nacional, defender patrimônio do Estado, é uma luta constante, porque parece que está tudo sendo rifado. Isso aconteceu com a Copel. Sim. Né? E a gente viu que não melhorou a vida do paranaense a venda da Copel, a privatização. Né? Muito pelo contrário. E o risco nem era tão grave como é agora. Sim. Porque eu acho que as pessoas não entenderam do que se trata os dados da Celepar. Por isso nós estamos aqui para fazer esse material com você, buscar dar mais informação ao público ouvinte da rádio, ouvinte do YouTube, e ser de fato uma programação de utilidade pública.
não está aqui só para fazer, como é que o povo fala? Como é que diz assim? Só ganhar like? É isso aí. Não estamos aqui para ganhar like, Não. nós estamos aqui para prestar serviço. Perfeito. E a Celepar presta serviço. Então, eu queria que você deixasse informações como as pessoas podem ter mais proximidade com a Celepar, conhecer mais do assunto. Existe um Relações Públicas, existe um site para discutir esses temas. Por favor. Perfeito. Bem, a Celepar tem, né, toda a informação ela tem na própria página da empresa, né, mas a gente, desde o início da luta, a gente criou um perfil no Instagram que é Salve Seus Dados PR. Então, todo mundo que quiser contribuir com a nossa luta, nos marcar, nos repostar, né, as nossas postagens, né, fazer um repost. A gente contratou, através do Comitê de Trabalhadores contra a Privatização, a gente contratou uma assessoria de imprensa que nos auxilia com esse perfil, que nos auxilia com publicações em mídias, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de colocar nas mídias de maior alcance, né? Então a gente tem tentado, mas justamente para o esclarecimento da população. Não é que a gente queira colocar somente a nossa visão, mas a gente tem feito pedidos de que não se ouça somente o lado do governo, que ouça o lado de quem está no dia a dia. É fácil você imaginar assim, não, mas está coberto por uma LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Mas será que está coberto pela LGPD? E, por exemplo, esses dados de investigação... Queria que você falasse um pouquinho da LGPD. Isso, de proteção de dados. A LGPD ela foi criada e hoje tem uma autarquia que se está transformando numa agência agora, que é a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Antes era a autarquia, né? Essa agência, ela tem todo o lance de regular essa lei. Então, na LGPD, por exemplo, a gente tem no artigo 4º, a LGPD não trata dados de segurança pública, porque esses dados eles não podem ficar, em hipótese alguma, na mão da iniciativa privada, porque são dados da soberania do Estado, são dados inerentes ao Estado, que são os dados fiscalizatórios, os dados de segurança pública e de segurança nacional. E a Celepar trata justamente de dois deles, né, que é o de segurança pública e de investigações do poder de polícia, né? Então, por exemplo, você tem casos onde a gente tem o IAT, por exemplo, que é simples. É um instituto que faz a regulação, o poder de polícia numa punição, por exemplo, de uma pessoa que agrediu o meio ambiente. A gente tem a ADAPAR, que faz toda a fiscalização de transporte de animais, da parte de agricultura e por aí vai. E fora a Secretaria de Segurança Pública e fora a Secretaria de Fazenda que eu comentei, né? Então são... Fazer só uma observação, gente. Sistema judiciário, sistema jurídico e sistema penitenciário. Como é que isso vai ficar na mão de uma empresa particular internacional? Então, e outra, a gente tem, por exemplo, o registro. Nesse caso, a gente tem o registro do preso, o registro de visitas aos presos, registro dos advogados, dos juízes, desembargadores, todos que julgaram esse caso policial, como eu falei. Então, todo esse sistema penitenciário ele está conosco também, né? Então, essa tua análise é perfeita. E isso, como eu falei, na LGPD não permite, é impossível que isso esteja na mão de uma iniciativa privada, porque não tem, isso é uma delegação, na verdade é algo inerente do Estado, né? Isso ele não pode abrir mão porque é uma questão de segurança nacional, é uma questão de segurança do Estado, né? Então isso realmente, em hipótese alguma, ela pode ficar na mão de uma iniciativa privada. E aí, ao mesmo tempo, você concentra tudo isso na Celepar. Então, como eu falei no início, se você separar, se você dividir, vai ficar muito mais caro para o Estado. Hoje a gente tem uma estrutura que atende 30, 40 clientes entre secretarias e órgãos do Estado com poucos funcionários. Por exemplo, você tem a parte de banco de dados ou de infraestrutura que são atendidos por poucos, né? Agora, você imagina, se a gente multiplicar isso por 30, 50, quanto a mais vai custar para o Estado? Então, a gente está falando não só dos riscos da população, como o custo que isso vai ter para o próprio governo do Estado e, consequentemente, a população. Eu fico imaginando assim que a empresa privada vai ter
todos os dados, por exemplo, da construção civil, que a gente fala que é muito difícil, esses empenhos, essas licitações, porque elas têm alguns critérios muito importantes para defender a soberania nacional e, enfim, defender o povo para você não pagar absurdo nesses convênios e licitações. E se a empresa tem esses dados antecipados, ela vai se adequar e as grandes empresas sempre vão ganhar. As pequenas empresas nunca vão ter oportunidade de fazer um trabalho para uma gestão pública. Perfeito. E como eu falei até no caso da Celepar, né? Você não vai ter uma empresa que vai visar o bem-estar da população, você vai ter uma empresa que vai visar o lucro, né? E hoje a gente fica, às vezes, bastante aborrecido quando recebe, por exemplo, promoções ou ligações, né, da telefonia. Agora, você já imaginou você receber ligações frequentes do teu consumo? Se você sabe, se essa empresa souber onde você vai no mercado, que valor que você paga na Coca-Cola, no pãozinho ou qualquer outro alimento, ela pode te mandar informações diretas, pode te ligar, passar promoções. Olha, no lugar de você comprar em tal mercado, compre em tal mercado, mas assim, repassando para o mercado, né? Então o mercado vai ficar te mandando a promoção dele, o outro também, e é uma tremenda exploração. E aí caindo no problema que o Dr. Dorival falou, porque quando você forneceu o CPF na nota, ele foi fornecido por uma questão fiscal. Então, isso pela legislação não pode, porque eles não podem utilizar esse mesmo CPF que você forneceu para a questão fiscal para usar para vender para você, para vender os seus dados para outra empresa. Então, isso deveria ter sido feito um plebiscito, ter uma concordância da pessoa para que isso fosse possível. Então, a gente já tem aí uma grande ilegalidade, né? Você que está nos ouvindo, essa é a Rádio Cultura de Curitiba, AM 930, programa Trajando pela Paz, com foco na arte e cultura de paz. Na programação de hoje nós debatemos a Celepar, a venda da inteligência do Paraná, que não vai acontecer, pelo que tudo eu vejo. Ela é completamente arbitrária, infringe a questão de soberania nacional, mas há necessidade de lutar. Portanto, se você tem esse objetivo de apoiar, hashtag salve seus dados PR. Quer deixar sua última mensagem? Temos 1 segundo. Perfeito. Obrigado, agradeço pela audiência e sigam-nos nas redes sociais, e a Celepar é dos paranaenses. Obrigada a você, um bom final de semana e até sexta-feira próxima. Você acabou de ouvir o programa Trajando pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930.